Queridos, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba a paz de Jesus no seu lar, no seu coração, aonde você estiver. Receba a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Com muita alegria eu quero agradecer a todos quantos estão inscritos neste humilde canal. Obrigado a todos vocês que estão inscritos. E vocês que ainda não são inscritos, você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Ativa lá o sininho para receber as notificações e compartilha conosco esta poderosa palavra, que Deus venha gerar nos corações alegria, paz, e que no finalzinho desta mensagem estarei orando por cada um de nós, para que Deus venha nos guardar, nos proteger, nos livrar, e que Ele venha fazer conforme a sua vontade em nossa vida. Amados irmãos, a todos quantos estão assistindo, eu quero convidá-los para ler comigo a carta do apóstolo São Paulo a Filemon, no capítulo 1, verso 9, verso 10 e o verso 18. E eu quero mandar um forte abraço a cada um de vocês que está inscrito neste canal, todos quanto receba aí o meu abraço fraterno em Cristo Jesus. Vamos ler carta do apóstolo São Paulo a Filemon, no verso de número 9, que está escrito: Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Verso 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Queridos, amados em Cristo Jesus, acabamos de ler uma carta escriturística de punho do apóstolo São Paulo endereçada a Filemon. Filemon, um dos grandes senhores, a qual cooperava com Paulo, fazendo ali cultos em sua casa. E agora Paulo em Roma preso, Paulo conhece um dos seus escravos que estava fugido em Roma. E ali aquele escravo, por ter sido fugido, ele tinha furtado alguma coisa do seu senhor. E agora Paulo, por pregar o evangelho de Jesus Cristo em Roma, agora Onésimo se converte ao evangelho de Jesus Cristo. Porque esse evangelho é poder, esse evangelho salva, este evangelho cura, este evangelho transforma o mais vil pecador e faz um cidadão dos céus. Aleluia! E o mais interessante, queridos, que quando agora o apóstolo São Paulo prega este evangelho poderoso, Onésimo se converte a Cristo Jesus, e o apóstolo São Paulo toma conhecimento de quem de fato era Onésimo. Nós vamos observar aqui no versículo de número 1, verso 19, que quando o apóstolo São Paulo escreve essa carta endereçada a Filemon, ele ainda diz bem assim, olha só, eu fiz aqui algumas anotações. Porém Paulo solicitou a Filemon que o recebesse de volta o seu escravo Onésimo, em nome do amor. O amor de Deus é um amor incomparável. E ele escreve no verso de número 1, no verso de número 19, e muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Acredito eu que quando Filemon, ele pegou aquela carta do seu velho amigo, do seu irmão, aquele a qual ele também tinha se convertido através do evangelho, Filemon se comoveu ao ler a carta pessoal do velho e respeitado apóstolo gentil. Deve ter se desmanchado em lágrima. E o mais interessante é que quando Filemon lê esta carta, além de ele conceder perdão a Onésimo, ele também concede liberdade. Ele dá uma carta de alforria para Onésimo. Porque Onésimo outrora era um escravo inútil, como nós lemos no verso de número 10. E agora ele se torna útil para o evangelho, para o apóstolo São Paulo.
E ele diz agora também, ele se tornou útil a mim e a ti. E ele diz que recebe esse irmão caríssimo, porque todos quantos, aqueles que aceitam a Cristo Jesus, que recebe o perdão de Jesus Cristo, que é selado com o Espírito Santo, que é comprado com o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário, ele se torna caríssimo, porque o sangue de Jesus é moeda que não perde valor. Aleluia. Queridos, observando que Filemon, ele perdoou e concedeu liberdade a Onésimo, em nome do amor, pois o amor liberta. O amor cobre uma multidão de pecados, como está escrito lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, verso de número 8. Também vivíamos como escravos. Éramos escravos do pecado. Escravos. Aí agora vem o sangue de Jesus Cristo. Nos purifica do pecado. Nos liberta. Nos faz ser um cidadão dos céus. Aleluia. Queridos, quando eu observo a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no verso de número 13, que está escrito que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito lindo. Quando eu observo, queridos, que além de Onésimo conceder o seu perdão e ainda o recebeu como filho, glória a Cristo Jesus. Você que está vivendo como um inútil, você que está sendo desprezado, você que está aí uma pessoa sem nome, eu quero te dizer, debaixo da graça de Deus, Deus, ele te torna útil. Deus, ele te torna valor. Deus, ele te torna diferente, mas um diferente com muito valor. Queridos, quando eu observo também a Bíblia Sagrada lá no livro em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, conforme escreveu o médico amado Lucas, no verso 26 e no capítulo 26, verso 18, que está escrito que o Senhor abriu os nossos olhos e nos converteu das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebermos remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu observo agora a carta também em Romanos, a carta do apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo de número 6 e o verso 22, que Paulo descreve a nossa posição, dizendo, veja só o que ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, você que outrora está se sentindo aí inútil, você que está numa vida desgarrada, vivendo numa escravidão tremenda, eu quero te dizer que o mesmo Deus que deu graça a Filemon para que recebesse Onésimo como um dos seus filhos, perdoando ali Onésimo do que ele tinha feito e ainda dando liberdade. Deus, ele perdoa você dos seus pecados e também te dá a liberdade como filho, como herdeiro da promessa, como herdeiro da vida eterna. Ele te faz um campeão. Veja bem, eu observando aqui a história de Onésimo, né? No versículo de número 9 e 10, verso 11 e 18, a qual nós lemos a carta inteira que fala sobre Onésimo. Ao fugir do seu senhor, Onésimo, ele havia se tornado um servo inútil. Porém, ao se converter a Cristo, ao abraçar a causa do Evangelho, ele agora ele retorna ao seu senhor Filemon, e Onésimo passou agora a ser útil no Evangelho. Passou a ser cooperador de Paulo. E Paulo redige essa carta agora para que ele venha ser reintegrado ao seu Senhor. Veja,
não ao seu senhor, como também ao Senhor, como está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 9. Onésimo aparece sendo útil ao ministério e é caracterizado por Paulo como fiel, amado irmão. Queridos, o desejo de Jesus Cristo é que eu e você sejamos também servos úteis na pregação do Evangelho, na divulgação desta palavra, porque Jesus ele deu uma ordem imperativa, uma ordem peremptória. O que é isso? É uma ordem que não pode ser revogada, não pode voltar. Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. Essa ordem foi a ordem de Jesus. Por isso que Onésimo agora se tornou útil para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, para dizer, ele chegou até o seu Senhor, ele foi perdoado, ganhou a liberdade e saiu por aí a pregar o evangelho do reino. Aleluia! Quando eu observo a carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo de número 4, verso 11, Paulo reconhece que outros inúteis, como Marcos, agora se tornou muito útil para o evangelho. Quando nós vamos lá para Filemão, no capítulo 1, verso 11, onde nós lemos, Paulo diz a Filemão: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, útil a ti e a mim. Deus ele te torna útil na sua casa, no seu lar. Deus te torna útil no seu reino. Deus te torna útil para a pregação do seu evangelho. Deus te torna útil. Queridos, eu quero ler também como está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo de número 48, verso 17, que está escrito, glória a Deus: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Glória a Deus. Observando a carta do apóstolo a Filemão, observando esses livros que nós lemos, eu quero fechar com chave de ouro o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo de número 25, verso 21, que está escrito que o servo fiel e útil ao Senhor, o Senhor lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No nosso caso, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Queridos, eu quero convidá-los neste momento, todos vocês, para nós fazermos a oração. Você que se sente inútil, você que se sente desvalido, você que se sente sem saída, você que se sente agora na lamaçal do pecado, eu quero lhe dizer com muita alegria: ei, Jesus te vê, Jesus te perdoa, Jesus traz você de volta, Jesus te perdoa os pecados e Ele te faz útil e te dá liberdade nesta vida e na outra vida, a eternidade em Cristo Jesus. Nesta outra vida não terá mais tristeza, fadiga, não terá mais desgosto, desânimo. Nesta outra vida será uma vida de paz, de alegria, e andaremos como os anjos, veremos a Deus assim como Ele é. Aleluia! Quero convidá-los a todos, fechem seus olhos comigo, oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, que tudo conhece, tudo sabe, tudo entende, esta pessoa que me assiste, ó Deus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre esta família, que a tua bênção venha cercar, venha proteger, venha curar, venha fazer prosperar, venha dar paz. Neste momento de oração, pedimos, ó Deus, a tua graça sobre cada um desses que estão assistindo, sobre os que vão assistir, sobre cada um de nós.
Venha, ó Pai, que a tua graça nos guarde, nos proteja, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, receba aí, meu irmão, o perdão de Jesus. Receba aí em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos em nome de Jesus.